Sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 10 da terceira parte. O capítulo 10 fala sobre o sono durante as reuniões. Então vamos lá, aqui ela vai citar do livro Sementeira da Fraternidade, um trechinho. Se irrefreável torpor lhe domina a lucidez, quando convocado ao serviço do bem geral, observa o sinal vermelho de alarme, chamando-lhe a atenção. Pode ser cansaço, talvez seja sono mesmo. Se, porém, é habitual essa situação, ou você está doente de narcolepsia, ou insidiosa obsessão está assenhorando-lhe as suas forças. Marco Prisco. Agora vamos ao texto da Sueli. Sentir sono durante as reuniões de desobsessão pode ser, às vezes, consequência de fadiga física. Entretanto, o sono também pode ser provocado pela aproximação de certas entidades desejosas de perturbar o bom andamento dos trabalhos. Vários tipos de espíritos podem ocasionar este tipo de sonolência. Os toxicomanos, por exemplo, produzem um estado torporoso, dando ao médium a sensação de estar anestesiado, a par de uma angústia indefinível. Igualmente, os que se recusam a tomar consciência de si mesmo, preferindo dormir como fuga aos seus problemas temerosos de enfrentar a realidade, ao serem ligados aos médiuns, transmitem a sonolência em que jazem e da qual se recusam a sair, para não serem conscientizados do seu real estado. Por outro lado, há também as entidades que desejam perturbar o ambiente das tarefas programadas. Para isso, tentam envolver os médiuns e demais participantes em vibrações de torpor, agindo por hipnose, a qual todos devem reagir para não serem dominados pela sonolência. Também aqueles espíritos que se sentem enfraquecidos, debilitados, em estado de prostração, podem transmitir ao médium o desejo de dormir. A equipe encarnada deverá estar atenta e vigilância para que ninguém seja vencido pelo sono, entendendo que tal estado acarreta prejuízos à sessão. Se os participantes estão afeitos ao labor desobsessivo, saberão distinguir perfeitamente quando o sono que os envolve não é natural, e sim provocado por entidades desse jaez. Quanto ao sono natural, resultante de cansaço e problemas físicos, de idêntica maneira deve ser combatido. Se os participantes se esforçam, mantendo-se vigilantes, é possível vencer os momentos de sonolência e com o tempo terão vencido totalmente esse obstáculo. Muitas pessoas, frequentemente, adormecem não só quando estão em reuniões mediúnicas, mas também em palestras e outras atividades que exigem um mínimo de esforço mental. Manuel Filomeno de Miranda adverte-nos de que tal sono pode ser consequência de hipnose espiritual inferior provocada por espíritos que tentam impedir o nosso progresso através do trabalho no bem e do estudo que nos esclareça. É, pois, fundamental importância que todos se mantenham alertas e vigilantes, cooperando efetivamente durante os trabalhos de desobsessão. Então, esse termina o capítulo 10, né, que é bem curtinho, mas é uma
advertência bastante grave. Por que esses espíritos fazem esse tipo de coisa? Porque eles não querem que a gente aprenda. Aquela pessoa que está na reunião sofrendo esse tipo de assédio e começa a dormir, é porque os seus obsessores, hipnoticamente, não querem que ele ouça a palestra ou perceba o trabalho mediúnico, para que ele não aprenda isso. Então, portanto, vamos prestar bastante atenção a tudo isso. Bom, como esse capítulo é curto, nós vamos iniciar o capítulo 11, que fala do transcurso das reuniões de desobsessão. Não se esqueça de que toda visita espiritual é muito importante, recomendando que no socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário, a erguer-se em nós por ensinamento valioso, que devemos assimilar na regeneração ou na elevação do nosso próprio destino. André Luiz. Em linhas gerais, este é o desenrolar de uma reunião de desobsessão. Leitura. Na hora aprazada, deve-se efetuar uma leitura preparatória para a harmonização de pensamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo é, ao nosso ver, o livro mais indicado para ser o que traz os ensinamentos de Jesus, propiciando melhor preparação do ambiente. Após a leitura, os presentes devem tecer ligeiros comentários sobre o trecho lido num tempo máximo de 15 minutos. Bem, aqui ela vai colocar uma série de coisas, mas nós temos que entender uma situação. Cada centro espírita hoje adota um meio de fazer o início das reuniões e o transcurso das reuniões de obsessão. Aqui apenas um guia que a Sueli colocou. Prece é o segundo item. O dirigente fará em seguida a prece inicial. Ela não deve ser longa, mas simples e concisa. Não deve ser feita como se fosse uma explanação. A oração é o apelo que dirigimos a Deus e a Jesus para que abençoem o trabalho que vai iniciar-se, pois isto é um pedido que vem do coração e que unirá numa vibração uníssona, harmônica, o pensamento dos presentes. Comunicação do mentor. Espontaneamente, o mentor comunicar-se-á para as imprescindíveis orientações. Entretanto, em muitas reuniões, tal não acontece, manifestando-se em primeiro lugar os espíritos que necessitam de esclarecimento, o que não altera o bom andamento dos trabalhos. Evidentemente que as instruções iniciais do mentor representarão um roteiro oportuno, traduzindo-se em mais segurança e rendimento da equipe encarnada. Quarto, comunicação psicofônica dos espíritos que necessitam de esclarecimento. Os médiuns darão passividade e um de cada vez, preferencialmente. Todavia, vez que outra acontecem, comunicações simultâneas, sem que isso prejudique a harmonia da reunião. Visto entrarem os médiuns educados e disciplinados, desprendendo-se que as comunicações e os esclarecimentos serão realizados em tom de voz bem moderada. 5. Comunicações psicográficas. Havendo médiuns nessa especialidade, as comunicações virão espontaneamente. Obviamente não nos referimos a treinos psicográficos, mas a medianeiros já adestrados. 6. Comunicação de benfeitores espirituais. Em geral, finalizando as tarefas, um ou mais amigos espirituais trazem a nossa mensagem de conforto e ensinamento, bem como o mentor que faz esclarecimentos espirituais e essenciais pela psicografia ou pela psicofonia. Passes. Os médiuns passistas aplicarão os passes naqueles que necessitarem. Prece de encerramento. O dirigente ou alguém, ao seu pedido, fará a prece final. Avaliação dos trabalhos e leituras de
mensagens psicográficas, o dirigente pede a um dos presentes, vejam que é bem diferente do trabalho que nós fazemos lá na Casa Fabiana, né? Mas, enfim, é um roteiro apenas, tá? Em breves e sucintas palavras, análise e opine sobre os trabalhos. Este é um momento de muita importância para o aperfeiçoamento da equipe. Cada participante tem assim o ensejo de comentar como se sentiu durante a sessão e os médiuns videntes dirão o que presenciaram. Em troca de ideias e comentários, coloca o grupo bem mais entrosado e à vontade, pois o próprio médium ou doutrinador tem liberdade de avaliar a própria situação, enfatizando algumas dificuldades que tenha sentido durante a reunião. Com o tempo, o sentido de autocrítica se desenvolve e cada um é capaz de dizer quando e por que teve dificuldade na sua atividade, como também afasta todo e qualquer resquício de melindre, já que todos se colocam em posição de se autoanalisar e ser analisado. O grupo cresce em produtividade com esta prática. Bom, assim nós terminamos o capítulo 10 e o 11. Eu espero que tenham sido bem aproveitados. E muito obrigado pela atenção mais uma vez.